Meus amados, meus irmãos, estamos de volta mais uma vez, trazendo mais um comentário de uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando os irmãos que nós ainda estamos estudando o livro de Jó. Estamos agora na lição de número 7, que tem por tema a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. É uma indagação que nós iremos responder aqui no decorrer deste comentário. Mas antes de nós passarmos ao nosso comentário, eu quero só pedir a você que pela primeira vez está entrando nesse canal, seja bem-vindo e que você possa nos ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando, deixando aí o seu like e, claro, sempre acompanhando todos os vídeos que nós estamos postando aqui no nosso canal Eu Vou para EBD. Queremos também agradecer, louvar a Deus pela vida de todos aqueles que sempre assistem ou faz uso dessa ferramenta, mas que nunca se inscreveram. Não perca essa oportunidade, se inscreva para que assim as notificações também cheguem no seu aparelho aí aonde você assiste. Meus irmãos, na nossa lição de hoje, a lição de número 7, que tem por tema a teologia de Bildade, semana passada na lição de número 6, nós falamos um pouquinho sobre a teologia do primeiro amigo de Jó, né? Que foi Elifaz, né? Foi uma lição onde nós aprendemos, né? Por que o justo sofre. E essa lição é uma teologia apresentada por Bildade, né? A gente vai, no decorrer de todas essas lições que virão, né? Os outros amigos de Jó vão dar a sua explicação, o seu ponto de vista, ou defender a sua teologia, o porquê que o justo sofre, ou o porquê que Jó estava naquelas condições. Então, nosso textual, eu quero lhe pedir que você acompanhe com a gente, em Jó 4, versículos 7 e 8, que diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Perceba aqui que o nosso textuário, ele diz que os filhos de Jó, né, se eles pecaram, eles também foram entregues nas mãos da sua própria transgressão. A nossa verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. É essa linha, né, de pensamento que nós estaremos defendendo em todo esse comentário, é de que a existência do sofrimento na vida de alguém não significa dizer que essa pessoa tenha algum pecado em oculto. Então, tanto a verdade prática como o objetivo geral, como o ponto central da nossa lição, ela vai fazer ênfase ou destaque nessa fala, nessa frase. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto, né? Então, isso nós vamos defender. Então, antes de passarmos aqui apresentar o objetivo geral, eu quero só apresentar aqui o texto da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Jó 8, do versículo 1 até o 4, Jó 18, do 1 ao 4 e o 25, do 1 ao 6, que foi todas as falas de Bildade, né, para defender a sua teologia. O objetivo geral diz mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Os objetivos específicos: primeiro, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus. Segundo, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra de moralidade religiosa. Terceiro, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha pequenez humana à grandeza de Deus. Então, esses são os objetivos específicos. Agora, nós queremos passar a nossa introdução, mas antes de nós passarmos a introdução, eu quero dizer para os irmãos que há sempre as aulas que nós fazemos aqui, as videoaulas, que é um instrumento aqui para ajudar professores, alunos e também diretores de escola bíblica dominical. A gente não tem por costume ler todo o texto, porque senão o vídeo fica muito longo e aí fica mais difícil da gente estar enviando, né, para essa plataforma que é o YouTube. Mas nós queremos resumir e vamos fazer como a gente vem fazendo. Destaca
em um determinado ponto, em um determinado ponto da lição, a gente sempre destaca aí um parágrafo para comentar, né? Mas nesse comentário que a gente marca esse ponto para servir de base, a gente abrange todo o conteúdo. Isso de uma forma bem concisa, mas ao mesmo tempo objetiva, né? Para esclarecer aí aos irmãos alguma dúvida que a gente venhamos a ter dentro da lição. Então a nossa introdução, ela inicia dizendo: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Então, a gente já inicia aqui a nossa introdução, aprendendo ou vendo o contraste que o Bildade vai defender na sua teologia entre o pecado oculto e vamos dizer, a questão de que Deus ele não aceita o pecado oculto de ninguém. E quando a gente lê esses capítulos que fala sobre essa teologia, a gente entende e a gente pode chegar a uma reflexão de que esse texto ele tem um único objetivo, mostrar que os problemas que vêm sobre a vida de um justo, nem sempre, irmãos, nem sempre é porque a pessoa tem pecado, é porque a pessoa pecou e deixou em oculto. Às vezes tem casos como esse caso aqui, o caso de Jó. Jó não tinha pecado, os filhos dele também não tinham pecado, mas ele estava diante de uma problemática, né? E os amigos querendo explicar, usando o conhecimento que eles tinham para explicar, eles chegaram até mesmo a condenar, a julgar a Jó e dizer que Jó tinha algo de errado e não queria dizer para eles o que era, né? Mas na verdade nem sempre é assim. E como prova, a gente tem um texto muito conhecido no Novo Testamento, que Jesus vai passando com os discípulos e um dos discípulos olha para alguém que é deficiente ali, que é cego, e eles começam a indagar a Jesus, dizendo: Jesus, quem pecou? Foi este homem ou foi os seus pais, para que ele ficasse assim? E Jesus, ali no mesmo instante, Jesus ensina os seus discípulos dizendo: nem os seus pais pecaram e nem ele, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, meus irmãos, esse ensinamento aqui de Bildade é um ensinamento que ele está presente em toda a tradição, bíblica. Os judeus eles foram passando isso para a frente. E eu quero dizer para os irmãos e professores que leve isso para a sua classe, que essa teologia, assim como a de Elifaz da lição passada, ela também está presente nos nossos dias. Assim como estava presente nos dias de Jesus, no período do apóstolo Paulo, ela está presente nos nossos dias. Ainda tem pessoas que querem encaixar essa teologia de Bildade em todos os casos, né? Mas existem casos específicos que ela pode ser aplicada. É aquele velho pensamento que nós conhecemos, onde diz que um texto que é tirado do contexto, ele vira um pretexto para ser uma heresia. Da mesma forma, é essa teologia aqui. Se ela for aplicada em um contexto como o de Jó, ela não tem valor, ela é comparada até mesmo com uma heresia, com um falso ensino. Então nós precisamos ter cuidado nessa questão e precisamos aprender com esse texto que essa problemática que Jó vivia, ela estava imputada, né? Ou seja, ela estava, vamos dizer, livre dessa teologia de Bildade. A nossa introdução ainda continua dizendo: estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante, que devido à sua onipotência e grandeza está muito longe do mortal. Perceba que essa teologia de Bildade, ela defendia pontos que Jó combateu, que Jó reprovou. O primeiro ponto que essa teologia de Bildade ela defendia era que ela tinha base apenas, né, na religiosidade
da moralidade. Ou seja, era num preceito simplesmente terreno. É como que se a teologia ela tivesse desvinculada da ética. Ela não andasse de mão dada, se estivesse divorciada da ética espiritual. Então, da mesma forma que Jó ele combate essa teologia, nós devemos combater e ensinar para os nossos alunos, ensinar nas nossas igrejas que a verdadeira, vamos dizer, a verdadeira teologia, ela diz que nós devemos sempre acreditar nas coisas espirituais, sempre levar em conta o desejo espiritual, porque se nós começarmos a entrar nessa vereda dessa teologia de piedade, nós vamos entender que o nosso muito orar, que o nosso muito cantar vai fazer ou forçar Deus a fazer alguma coisa que não esteja no centro da vontade dele. É essa teologia de piedade, é que ele batia no peito e achava que era por esforço ou um mero esforço humano, ou seja, ele deixava de lado a questão da graça. Então esse ponto, ele foi tocado, claro, por Jó, e eu preciso esclarecer isso para você, que de uma forma poética. Então também tem que ser interpretado de uma forma poética, de uma forma que os seus alunos venham entender que foi uma resposta poética e não literal. O segundo ponto aqui da teologia de Bildade é que ele começa a querer emplacar Deus, dizer que Deus, como um ser criador soberano, ele não estava nem ligando para as criaturas, ou seja, ele não tinha nenhum tipo de contato com a humanidade. E Jó defende que isso Deus nunca deixou de lado, que Deus sempre se importou, sempre teve o cuidado, a preocupação de estar junto das suas criaturas. Então, aqui na introdução a gente já sai bem alinhado do que a gente vai ver aqui nos 3 pontos da nossa lição. O primeiro ponto fala o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. O primeiro tópico, Deus é justo e reto. Então, nesse primeiro tópico, eu marquei aqui um parágrafo, não foi um parágrafo completo, foi apenas aqui uma frase que diz assim: a teologia de Bildade pode ser classificada em 2 esferas, a dos maus e dos bons. Perceba que nesse tópico, que tem o título aí, Deus é justo e reto, a teologia de Bildade, ela é de uma certa forma reclamada ou denunciada por Jó. Porque Bildade, ele acreditava e classificava, e a sua teologia era classificada nessas 2 esferas, dos bons e dos maus. O que essa teologia dizia? Que se a pessoa fosse boa, ou praticasse a bondade, essa pessoa ela não praticava coisa ruim. E se essa pessoa que praticava coisa ruim, ela na hora ela era condenada, a condenação viria para ela, ela ia colher uma colheita de coisas ruins, porque ela plantou coisas ruins. Então, quando ele aplica isso, ele acaba, de uma certa forma, criando um problema na própria teologia dele. Porque a gente vai ler o texto dele, a fala dele, e a gente vai entender que ele é como se ele tivesse dando uma projeção para Jó, que se Jó se arrependesse do seu pecado oculto e confessasse, Deus iria perdoar. Então, ele mesmo está desfazendo o que ele acreditava. Ele acreditava que se a pessoa fizesse coisa mal, a pessoa já era condenada, não tinha mais escapatória. Se fizesse o bem, era só o bem, não tinha como errar. Então, a gente vê que é meio contraditório essa teologia de Bildade. Então, da mesma forma, existe nos nossos dias essa teologia ganhando espaço, porque a pessoa que adota, que está enquadrada dentro dessa teologia, é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não tem nenhuma experiência com Deus, que não se preocupa de estudar, de ter o conhecimento, e aí é onde está o erro. Então, Bildade, ele teve essa falha nesse quesito de apresentar essa teologia para Jó. E Jó prontamente, como alguém que confiava em Deus, que sabia que a esperança dele estava no Senhor, ele prontamente, ele responde à altura ou combate essa teologia de Bildade. O tópico de número 2 fala uma compreensão limitada da natureza de Deus. A introdução aqui, eu quero ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim, Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus.
o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja uma consequência de um pecado oculto. Perceba que Bildade ele não conhecia a Deus como Jó conhecia. Ele não conhecia a Deus nem de ouvir, que era o que Jó sabia de Deus. Jó conhecia Deus nesse momento aqui da sua vida apenas de ouvir. Os olhos deles ainda não tinham visto, mas Bildade nem de ouvir ele conhecia completamente. Então, interessante é que a teologia de Bildade ela é incompleta e é limitada. Por que é incompleta? Porque ela não gera vida. E teologia que não gera vida, essa teologia está corrompida. Uma teologia que não gera dentro da pessoa que aprende ou que aplica ou que vive ela, e essa pessoa ela não tem ética, ela não tem paz, ela não tem vida espiritual, essa pessoa está perdendo tempo ou está aprendendo a coisa errada. Então, quando se fala acerca da compreensão limitada da natureza de Deus, é importante que a teologia de Bildade, ela era uma teologia que era apenas, vamos dizer, na zona horizontal. Ela não tinha nenhum contato verticalmente com o próprio Deus, era apenas na questão de se destacar, quem sabe, da natureza humana, ou querer estar sublime aos homens, mas não estava na direção vertical que era com o céu, que era com Deus. Então nós precisamos ter cuidado com essa teologia e aprender a teologia correta para podermos combater esse falso ensino. Nesse tópico eu ainda fiz um destaque aqui que diz assim, no finalzinho do tópico, o último parágrafo diz: logo o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus. Aqui é o ponto mais negativo dessa teologia de Bildade. É o ponto aonde ele vai achar, ensinar como que se fosse verdade, de que o ser humano, ele só quem sabe, ele só é justo diante de Deus se ele correr atrás de provar a sua justiça. Através de que? Não confiado no sacrifício de Cristo, mas confiado nos seus méritos, confiado nos seus esforços, confiado até mesmo quem sabe, no seu próprio conhecimento limitado e humano. É onde Jó confronta e mais uma vez combate que o homem nada é para ter esse mérito e achar que a sua vida é com base no que ele faz para Deus. E não é, tem muita gente hoje na atualidade, irmãos, enganado, vivendo e achando que o que ele faz para Deus já tem a possibilidade de atrair a salvação só naquilo que ele faz. E na verdade não é isso. Não é o que nós fazemos para Deus, mas o que conta é o que Deus fez por nós lá na cruz do Calvário. Essa questão da pessoa achar que tem que ir prestar um culto a Deus, achar que tem que fazer um culto, de que ser um pregador, que ser um ensinador, ou até mesmo ir na escola bíblica, ser um bom aluno, e achar que isso é mérito diante de Deus, me desculpe, mas não é. Lembra lá no Gênesis capítulo 4, aonde os dois irmãos vão e fazem culto para Deus? Os dois eram culto. Caim ofertou, Abel ofertou. Mas o único que foi aceito foi o de Abel. Então o que vale é o coração, o que vale é a motivação que está dentro do coração diante de Deus. Deus lê, é a sua motivação. Qual é o motivo que você está oferecendo culto a Deus? É por obrigação? É para ser visto? Se for, você está enquadrado dentro da teologia de Bildade. Se estiver fazendo com uma motivação errada, você está dentro dessa teologia de Bildade, achando que os seus méritos vai lhe levar em algum lugar. E diante de Deus, com relação à salvação, isso não conta. Você precisa sair dessa aula com essa certeza de que essa teologia de Bildade, ela estava fadada ao fracasso, né? E ela não vale para nós nos abalizarmos. O terceiro tópico fala em perfeição humana. E o primeiro parágrafo diz: diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habitará
a aproximar-se de Deus. Nessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Perceba que o que Jó está negativando aqui, o que Jó está reprimindo aqui, é essa teologia de Bildade, de achar que os méritos era suficiente, de achar que a questão dos méritos humanos ia habilitar a pessoa a se justificar diante de Deus. Então, Jó ele chega a uma conclusão, que a autopurificação diante de Deus ou diante dos homens não passava de presunção. E a gente precisa sair daqui conscientes dessa nossa escola, dessa nossa pré-aula, de que essa questão de mérito humano, mérito próprio, diante de Deus, não é aceito. Não vamos nos enganar. Vamos entender que nós não somos dignos de nada. Nós somos indignos da graça de Deus. Que a graça de Deus para nós é um presente. E esse presente nós temos que crer e confiar apenas nessa graça, porque ela já é mais que suficiente para nós alcançarmos a nossa salvação. A síntese do tópico 1 diz: Deus é justo e reto, o ser humano é imperfeito. O ponto 2 diz: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Primeiro tópico: moralismo por tradição. Então perceba que a tradição de Bildade, ela afirmava acerca dos bons costumes, acerca da moralidade. E o que Bildade sustenta nessa sua fala é de que Jó ele estava afrontando, né, essa moralidade da tradição, né, que veio chegar até os dias de Jó, de pai para filho, de filho para os filhos. Então, essa tradição ela foi aumentando, crescendo, e Bildade começou achando que essa tradição da moralidade já era o modelo, né, vamos dizer, supremo. É o mesmo erro que os fariseus tinham. Os fariseus eles baseavam o comportamento deles não em cima da lei de Deus, do decálogo, dos 10 mandamentos em si, mas eles se baseavam em cima dos 613 preceitos ou tradições humanas, tradições que, na verdade, saíram do coração humano. Então, o preocupante nos nossos dias é isso, é que as pessoas estão mais preocupadas com o que sai do coração humano do que a palavra de Deus, do que vem de Deus, da parte de Deus. Então, nós precisamos entender que nenhuma tradição, por mais valorizada que ela seja, ela tem, vamos dizer, o valor superior à palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, eles estão em um nível muito elevado acima das tradições humanas. Mas Bildade achava que tudo era no mesmo nível. E aqui é onde Jó, mais uma vez, ele combate essa, vamos dizer, essa moralidade tradicional. O ponto 2, o tópico 2, a superversão da ordem moral. E eu marquei aqui um ponto que diz assim: para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Então, Bildade, ele estava defendendo a sua teologia, e na sua defesa, ele acusa os filhos de Jó, que pecaram, e agora vamos dizer, a transgressão dos filhos passou para Jó. E Jó, ele tinha, de uma certa forma, pecado, né? E ocultou esse pecado. E na visão aqui de Bildade, o interessante a gente precisa destacar é que Bildade, ele achava que Jó, ele, mais cedo ou mais tarde, vamos dizer, a condenação viria bater a sua porta, né? Ou seja, Jó iria ter que pagar essa conta. E o que a gente entende é que Jó, ele não fracassou nesse ponto, ele não tinha pecado. Essa questão da moralidade, ela, quando comparada com a vida de Jó estava muito mais elevada do que essa moralidade ou essa superversão. Então, o que a gente entende é que Jó,
ele não tinha pecado, a família dele não estava em pecado, mas ali estava no centro da vontade de Deus. Jó estava tendo uma reação de uma pessoa justa, de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa que estava bem, vamos dizer, espiritualmente, que estava de bem com Deus. Então, Jó não quebrou nenhum protocolo de moralidade. Jó não pecou. Jó, ele não errou, como a teologia aqui de Bildade estava querendo a todo custo condená-lo, dizer que o erro estava nele. Então, quando a gente olha para essa teologia de Bildade, a gente acaba que trazendo para os nossos dias atuais e entendendo que essa teologia de Bildade, ela se parece muito com a questão da teologia da prosperidade, onde promete só coisa boa aqui na terra. E quando alguém que faz parte dessa teologia não recebe essas coisas boas, eles vão jogar para a pessoa e dizer, não, o erro está em você, porque você não tem fé, porque você está em pecado e não confessou. Então essa mesma teologia de Bildade, ela está nos nossos dias atuais, só que com uma roupagem diferente, com um nome diferente. Ela aparece hoje como teologia da prosperidade. E você percebe que nas cidades locais, toda esquina existe uma igreja que defende essa teologia, que são, na verdade, igrejas que gostam de viver, de praticar essa teologia. Mas essa teologia nós não podemos nos enganar e nem deixar as pessoas enganadas. Essa teologia, ela vai de encontro à verdadeira teologia. Ela vai de encontro àquilo que Deus tem projetado para o seu povo, ao comportamento que o seu povo tem que ter nos dias atuais. Então nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ensinar a doutrina autêntica e verdadeira. Ainda aqui, no tópico 2, nós vamos falar sobre contemplando a cruz. Aqui eu também marquei um parágrafo, um ponto que diz assim: o homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente, que o seu sofrimento não teria razão aparente. Então perceba que o tópico, e que tem o título Contemplando a Cruz, aqui nada mais é acerca da esperança de Jó. É que Jó ele já não estava mais preocupado, irmãos, de se defender ou de apresentar uma autodefesa. Porque, por mais que ele procurasse explicar, ali aqueles amigos sempre iriam ter ou apresentar uma teologia que viesse de encontro àquilo que Jó ia colocar diante deles. Então, o que ele faz? Ele já chama a Deus, ele já pede a Deus ou um intercessor que fale diante daquelas pessoas, ou que mostre, pelo menos, diante das pessoas e diante de Deus. Ele estava anelando naquele momento por um mediador entre Deus e ele. Ou seja, em uma outra visão, Jó estava contemplando a visão da cruz, o que a humanidade viria a ter, um mediador entre Deus e os homens, a cruz de Cristo. Então Jó, quando ele fala no capítulo 19, versículo 25, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra, Jó estava declarando aqui que a confiança dele era em Deus e que Deus iria colocar um mediador entre a raça humana, que estava distante de Deus, e o próprio Deus. Ia tornar as pessoas ligadas a Deus, assim como era lá no Jardim do Éden, antes da humanidade pecar ou cair em Adão. Então nós percebemos que Jó, quando ele vive esse processo aqui, nesse cenário aqui, apresentado por Bildade, dessa teologia dele que vem confrontar a fé de Jó, que vem confrontar, aqui Jó, nessas condições, a gente entende que Jó, mesmo assim, Jó ainda tem uma visão de um redentor, de um remidor, de um mediador. E é isso que nós precisamos nos nossos dias, é não perder a fé, é confiar em Deus, é lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, a nossa esperança. E para concluir aqui esse tópico, o último parágrafo diz assim: o patriarca queria a intercessão desse justo
imparcial e eficiente mediador. Então, o desejo do patriarca Jó era que se apresentasse diante dele a intercessão, né, desse mediador, desse justo, imparcial e eficiente mediador que é Jesus Cristo. Então, a síntese do tópico 2 diz: não se pode admitir a superversão da ordem moral, mas Jó estava certo de que não havia subvertido nada. Perceba que Jó, ele tinha uma consciência limpa, transparente, uma convicção que não se abalou diante das acusações de Bildade, mas ele continuou firme. E quando cessou as palavras, ele almejou, ele anelou pela questão de ter um mediador, alguém que intercedesse por ele de uma forma justa e de uma forma aí imparcial e eficiente, que viesse consolar sua alma naquele momento, que viesse trazer um consolo aí para aquele momento. O terceiro ponto da nossa lição fala o pecado em contraste com a majestade de Deus. O primeiro tópico, a grandeza de Deus. E eu marquei aqui o primeiro parágrafo, que eu quero te convidar a ler comigo, que diz assim: o terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu intuito ou o seu último discurso não traz nada de novo. Então perceba que a grandeza de Deus por Bildade até que foi destacada, mas em contrapartida ele traz acusações diante de Jó. Ele diz que Deus é grande, mas ao mesmo instante ele está querendo humilhar a Jó. Até porque os argumentos dele para defender a sua teologia já haviam acabado, já havia cessado, não tinha mais. Então ele se torna alguém repetindo o que ele já havia falado, porque não tinha mais argumentos do que ele estava falando. O tópico de número 2 fala onipotente, mas não ausente. Aqui, a teologia de Bildade vai dizer que Deus é onipotente e que estava ausente da sua criação, da humanidade. Mas nós sabemos que Deus, ele é tanto onipotente como ele é presente. Ele não está ausente do seu povo. Desde a criação do homem e plantado lá no Jardim do Éden, Deus sempre gostou de estar se relacionando com o homem. A Bíblia vai dizer que todas as tardes ele visitava Adão e Eva lá no jardim. E depois do pecado, Deus foi trabalhando de uma forma a procurar, vamos dizer, algo para trazer o homem de volta, para atrair a sua criatura para perto do seu Criador. Até o ponto de que Jesus, ele é entregue na cruz do Calvário para morrer por nós. E assim nós podemos ter essa liberdade de estar nele e ele no Pai. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, sim, ele é onipotente, mas ele não é ausente, ele é sempre presente. Então o nosso tópico, ou a nossa síntese desse ponto diz, terceiro, Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele do ser humano. Vamos aqui à conclusão. Nesta lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos. Em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa, apenas humana. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Que Deus abençoe. Próxima semana nós estaremos aqui trazendo mais um comentário da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe. A paz do Senhor para todos.